Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Professora Kelly de Biologia, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos primeiros anos, ácidos nucleicos, mas antes gostaria desde já de convidá-los a se inscrever no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar, compartilhar com os colegas. É muito importante que esse conhecimento ele chegue aos alunos JAF. Então, vamos à nossa aula de hoje. Ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos eles têm esse nome, primeiro, por eles terem um caráter ácido. Segundo, porque eles foram encontrados no interior do núcleo de células, apesar de não estarem somente lá. É encontrado DNA, por exemplo, em mitocôndrias, nos cloroplastos, no próprio citoplasma, principalmente em células procarióticas, que não tem essa carioteca que separa o núcleo do restante da célula. Então, eles podem ser encontrados em outros locais. Mas o que são os ácidos nucleicos? Quimicamente falando, os ácidos nucleicos eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e nitrogênio. Basicamente porque eles são substâncias orgânicas, assim como os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Como também são substâncias orgânicas conhecidas como macromoléculas, eles são formados por unidades menores. Essas unidades menores nós vamos chamar de nucleotídeos. Os nucleotídeos são estruturas formadas por essas três partes: o fosfato, a pentose, que é um açúcar, e as bases nitrogenadas. Nós veremos isso mais detalhado nos próximos slides. Em relação aos ácidos nucleicos, eles têm uma grande importância. Primeiro, porque é o material genético constituído basicamente dessas substâncias orgânicas e presente em todos os seres vivos. Segundo, porque o DNA ele tem uma grande importância no comando das atividades celulares. Ele contém as informações necessárias para a formação e a orientação de várias funções do nosso organismo. Segundo, porque nós temos também o RNA, que tem como principal função a síntese de proteína. O RNA ele trabalha a comando do DNA, mas isso nós veremos mais à frente. Como é a estrutura de um nucleotídeo? Eu já falei que ele é formado por três partes: um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Mas vamos conhecer melhor. Nós temos aqui o fosfato. O fosfato ele é o que vai conferir esse caráter ácido. Ele é formado basicamente, como vocês podem observar aqui nessa imagem. O fosfato ele é formado por um fósforo e mais outras 4 ligações de oxigênio. Nós temos também aqui a pentose, que é um açúcar, um açúcar de 5 carbonos, daí o nome pentose, tá certo? E esse açúcar pentose, ele pode ser chamado de ribose ou desoxirribose. Qual é a diferença? Quando eu tenho uma ribose, é o açúcar do RNA. Quando eu tenho a desoxirribose, é o açúcar do DNA. Professor, e qual a diferença? A diferença basicamente é na presença de um oxigênio a mais ou um oxigênio a menos. Se você observar, no radical, quando eu tenho uma hidroxila, eu vou dizer que é uma ribose. Quando eu tenho somente o hidrogênio, nessa posição, eu vou ter um DNA constituído por uma desoxirribose. Daí o nome desoxi. Esse termo desoxi significa que a pentose ela perdeu um oxigênio. E aqui nós temos também as bases nitrogenadas, que são divididas em dois grupos, as púricas e as pirimídicas. As bases nitrogenadas, elas têm como principal diferença entre púricas e pirimídicas a estrutura, que também veremos mais à frente. E aqui nós temos um resumo que mostra a diferença entre o nucleotídeo de um DNA e o nucleotídeo de um RNA. Basicamente, em termos de fosfato, eles têm a mesma estrutura, então eu tenho fosfato em ambos os nucleotídeos. O açúcar, como eu já falei, que é uma pentose. Por que pentose? Porque ela vai ter 5 carbonos, no caso aqui, em cada extremidade. Quando eu tenho uma desoxirribose, é um açúcar do DNA. Quando eu tenho uma ribose, é um açúcar do RNA. A ribose se diferencia da desoxirribose simplesmente pela perda de um oxigênio. Aqui vocês podem observar. E quanto às bases nitrogenadas, nós temos aqui
5 bases nitrogenadas. Nós temos a adenina, nós temos a timina, a citosina, a guanina e a uracila. Essas bases nitrogenadas, elas têm uma diferença, que é a presença da timina na base nitrogenada como base nitrogenada exclusiva do DNA e a uracila como base nitrogenada exclusiva do RNA. Por falar em bases nitrogenadas, nós vamos ver aqui essas duas, esses dois tipos. Qual é a diferença entre bases nitrogenada pirimídicas e púricas? Quando eu falar em base nitrogenada pirimídica, são bases que vão ter a sua constituição basicamente formada por um anel, como vocês podem observar aqui. São bases mais simples. Quem são elas? Citosina e a timina. E as púricas são bases nitrogenadas formadas basicamente por 2 anéis, são duplas, como vocês podem observar aqui. Então, citosina e timina são bases pirimídicas, ou seja, simples, enquanto que a adenina e a guanina são bases púricas, duplas, Elas são mais complexas. No caso também, a uracila, ela se comporta como uma base nitrogenada pirimídica, ok? Então, aqui eu tenho as 3 pirimídicas e eu tenho aqui as 2 púricas, que são bases nitrogenadas com 2 anéis, ok? Tipos de ácidos nucleicos, Eu já falei um pouco, já citei um pouco os dois. Aí nós temos aqui o DNA e o RNA. Visivelmente falando, nós já percebemos aqui uma grande diferença. Enquanto que o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele tem uma fita dupla, o RNA ele tem uma fita única, Então essa é uma das diferenças principais, estruturalmente falando, entre o ácido nucleico DNA e o ácido nucleico RNA. Mas vamos a mais detalhes. O DNA ele é composto por 2 cadeias, como eu já falei, formando aí uma escada helicoidal, ou seja, ele dá uma volta em si mesmo, e as suas 2 fitas elas se encontram por meio da ligação entre bases nitrogenadas. Veremos isso daqui a pouco. Essa faixa azul, ela está contida. O que que fica, Nós vimos que os ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados por 3 estruturas: o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Nessa fita azul, como vocês podem observar aqui na imagem, nós podemos encontrar, no caso, o açúcar e o fosfato. Essas linhas no meio são as bases nitrogenadas. O ácido nucleico ele funciona como se fosse uma escada, em que o corrimão, como vocês podem observar, que é essa faixa azul, estão o açúcar e o fosfato. E no meio, eu posso chamar de degraus, os degraus são formados pela união de bases nitrogenadas, como vocês podem observar. Quem são essas bases? Como eu já falei, adenina e timina, guanina e citosina, no caso do DNA. Já o RNA é uma cadeia simples, uma fita simples única que se enrola entre si. E aí eu tenho aqui as bases nitrogenadas com uma diferença: não existe a timina. Nós veremos daqui a pouco essa grande diferença entre elas. Aqui nós temos a estrutura de um DNA, como vocês podem observar, eu tenho aqui de um lado, observe aqui desse lado, eu tenho o fosfato, a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, no caso aqui a desoxirribose, e a adenina. Aqui eu tenho de novo fosfato, pentose, guanina. Essa fita aqui, aquela fita azul, como eu mostrei para vocês anteriormente, fica essas 2 estruturas do nucleotídeo. Aqui no meio, tanto de um lado como do outro, nós encontramos as bases nitrogenadas. Observe que as bases nitrogenadas, elas se ligam. A adenina se liga com a timina, guanina, citosina e assim sucessivamente. A adenina se liga com a timina por meio de ligações que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Essas ligações elas podem ser duplas ou triplas. Se você observar, aqui eu tenho 2 pontilhados, aqui eu tenho 3 pontilhados. Isso para mostrar o tipo de ligação que ocorre entre elas. Esse emparelhamento das bases, essa relação
de união entre essas bases, por meio que nós chamamos de pontos de hidrogênio, ela tem uma regra lógica. A adenina ela só se liga com a timina, citosina só se liga com a guanina. Nós até costumamos associar Agnaldo Timóteo Gal Costa, né, que são dois cantores, e aí a gente associa uma maneira de memorizar. Mas vamos aqui, observe. Guanina se liga com citosina por meio de uma ligação tripla de pontos de hidrogênio. Aqui eu tenho a adenina, que se liga sempre com a timina por meio de uma ligação dupla. Existe uma relação muito importante, que é a relação da razão-regra de Chargaff. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mesma quantidade de adenina que eu tenho de um lado da fita, eu vou ter do outro. Por quê? Porque sempre existe esse emparelhamento. Adenina, timina, guanina, citosina e vice-versa. Então, a mesma quantidade de timina que eu vou ter do outro, eu vou ter de adenina do outro. A mesma quantidade de citosina que eu tenho de um lado da fita, eu vou ter de guanina do outro lado da fita, visto que existe uma proporção. E aqui eu tenho outro exemplo, ó, adenina, timina, timina. O complemento, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina. Então, observem que sempre é ATGC, né? Então, essa regra ela não pode ser esquecida. Já os ácidos nucleicos RNA, ele tem estrutura muito semelhante, né, em termos de composição química, visto que são formados também por nucleotídeos. No entanto, o RNA ele tem duas diferenças básicas, né? Primeiro, a estrutura simples, né? Ele se enrola mesmo em si, e também a presença da uracila, que é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Não vamos encontrar a uracila no DNA. Essa tabela mostra essas diferenças de forma bem clara. Se você observar, eu tenho aqui. Primeiro, quanto ao açúcar. O açúcar do DNA é a desoxirribose, o açúcar do RNA, ribose. Quanto às bases nitrogenadas, eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. Timina ela é exclusiva do DNA, enquanto que no RNA eu vou ter todas as outras menos a timina, que é substituída pela uracila. E quanto à estrutura tridimensional, eu tenho a fita de DNA sendo dupla e a fita de RNA uma fita simples. Com isso, né, nós podemos lembrar a questão da natureza química dos cromossomos. Quando nós estudarmos, né, o núcleo da célula, nós vamos ver, né, que no núcleo da célula estão contidos os cromossomos. Cromossomos, DNA, genes. Quimicamente eu posso dizer que é a mesma coisa. Então, o que são genes? É a informação hereditária. Essa informação hereditária, na realidade, são fragmentos de DNA. Os fragmentos do DNA, eles trazem as nossas informações genéticas, que vão definir o nosso tipo de cabelo, a nossa altura, a nossa cor de pele, cor dos olhos. Todas as nossas informações hereditárias, elas vêm no nosso DNA, mais especificamente nos genes, que são pedaços, fragmentos desse DNA. Essa estrutura, né, que são os genes, ele comanda e coordena todo o funcionamento das nossas células, então isso tem um papel muito importante. É importante lembrar, né, que o DNA ele já foi descoberto há muito tempo, mas só em 1953 o Hodgson e Crick propuseram e descobriram como era a estrutura. Na verdade, é importante lembrar, o Hodgson e Crick eles não descobriram o DNA, eles descobriram a estrutura do DNA. Esse modelo rendeu a eles o Prêmio Nobel. Essa estrutura basicamente é, né, esses dois filamentos, como nós vimos na aula, que se entrelaçam e vão formar a estrutura helicoidal, como eu já mostrei, né, nos slides anteriores. Com isso, nós encerramos essa videoaula. Espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula.